Salmo 56. Essa palavra fica marcada no seu coração. Depois que não passou, você está tendo a paixão, estava meditando na própria palavra que eu havia pregado, eu fui minha palavra, e eu vi como o Senhor Jesus falou poderosamente através dessa palavra, para que você guarde no seu coração, que você aí realmente viva o que Jesus tem dito nesses últimos dias. Todos encontraram em a Bíblia de Deus. Salmos 36. Versículo 9 foi aí que nós paramos. Salmos 36, 9. Diz assim: porque em ti está o manancial da vida, na tua luz veremos a luz. Nós aprendemos aqui na sexta-feira da Paixão que para se beber ali no manancial de vida, Jesus ele teve que beber da humilhação. Se hoje nós bebemos da água limpa, é porque Jesus um dia bebeu da humilhação no nosso lugar. Jesus ele bebeu do sofrimento e se cumpriu a profecia de Isaías que teria sede, e aí eles levam a Jesus vinagre para a sua pregou, que era ensinar nessa Santa Paixão. Então, pelo fato de nós ali hoje sermos participantes do manancial de vida, pessoas que a partir do momento que recebem Jesus se tornam cheias da presença de Deus, cheias do Espírito Santo. É por isso que Jesus pagou o mal e o alto preço. Mas diz a palavra do Senhor que ao terceiro dia, depois da morte de cruz, Jesus o que? Ressuscitou. E não foi para trazer ou para nos dar qualquer vida, mas foi para nos dar e nos oferecer uma vida que abundante. Então a vida que Jesus veio nos trazer foi a vida abundante de manancial de vida que Cristo ofereceu para cada um de nós na cruz do Calvário. Então o preço foi muito alto, mas ao terceiro dia, Jesus o que? Ressuscitou, e vivo ele está. E em Jesus nós vemos a luz, nós encontramos a luz verdadeira que dissipa o que? As trevas. A luz verdadeira que tira hábitos, práticas das nossas vidas que não estão em acordo com a palavra de Deus e faz brilhar uma luz perfeita. Vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando como ao amanhecer, até ser dia o que? Dia perfeito. Até ser claridade o que? Total. E na luz da palavra, ou seja, na luz que é Jesus, nós vivemos a verdadeira luz. Porque Jesus é a luz que alumbra todos os homens dessa terra. Jesus é a luz que brilha sobre a vida das pessoas, desde que elas recebam Jesus na condição de Senhor e Salvador das suas vidas. Irmãos, como nós tomamos essa decisão, meu amigo, minha amiga, quando a gente assume esse posicionamento espiritual diante de Deus, e a gente se coloca a brilhar a luz de Jesus, Jesus também derrama sobre a nossa vida uma porção da medida do Espírito que Santo, porque Jesus vive o que está. E essa presença viva, ela começa a habitar dentro de nós. E é preciso encher o nosso cálice.
É preciso encher a nossa vida espiritual, a nossa alma, com a presença de Deus. Se faz necessário ser uma pessoa, alguém cheia de Deus, cheia da presença do Espírito Santo do Senhor. Se faz necessário, depois que Jesus vive, ter Jesus morando dentro de você, através da presença do Espírito Santo do Senhor. Se faz necessário você fazer da sua vida, da sua alma, do seu coração, morada presencial de Deus, pois na luz da palavra nós veremos a verdadeira luz, ou seja, em Jesus nós veremos a verdadeira luz brilhar, a intensidade de luz verdadeira brilhar. E aqui ainda continua dizendo, diz assim a palavra sagrada, as Escrituras, diz assim, olha o que diz: estende a tua benignidade sobre os que te conhecem, e a tua justiça sobre os retos de coração. Pensa comigo, Deus ele estende a benignidade e a bondade dele sobre todos aqueles que conhecem o Senhor. Se é sobre todos os que conhecem, é sobre aqueles que abriram o coração para a palavra, para a verdade, é para aqueles que abriram o coração para conhecer Jesus, a partir do momento que sabe da existência dele, da ressurreição dele, e que vivo ele o que está. Irmãos, para quem não conhece a Jesus, talvez você falar de Jesus, as pessoas vão falar: quem foi Jesus? Talvez as pessoas vão dizer: foi o Filho de Deus. Tem gente que vai achar que foi um profeta, mas não, Jesus foi o próprio Deus. Foi o Filho de Deus aqui na terra? Sim, mas Jesus foi o próprio Deus, habitando no meio dos homens. Ele foi ali, irmãos, o próprio Deus, habitando aqui nessa terra. Por isso a Bíblia fala: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando você aprende, você conhece, você busca conhecimento, você vai entender quando Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele vai falar: eu e o Pai somos o quê? Somos. Aí você vai entender que foi o próprio Deus habitando no nosso meio. Ele vive, está, ele reina, e a Bíblia diz que assentado junto à destra de Deus Pai, ele se encontra, porque Deus, Criador, Deus, Filho, Jesus, Deus, Espírito Santo, presença de Deus, habitando em nós. São três em um, ou um em três. Eles são o quê? Único. São a Santíssima o quê? Verdade. Um Deus, ou três em um, ou um em três, mas único. Amém, irmãos de Deus? E foi o próprio Deus habitando em nós, habitando no meio de nós. E hoje, esse mesmo Deus fala conosco através da palavra, inspirada pela presença divina do Espírito Santo. Hoje esse mesmo Deus mora e habita em nós, faz em nós morada permanente, nos faz discernir do pecado, da justiça e do juízo, através de quê? Da morada permanente em nós, a presença do Espírito Santo. Por isso a importância de nós sermos pessoas cheias e sedentas pela presença de quem? De Deus. De sermos pessoas saciadas pela presença do Espírito Santo de Deus, saciadas no manancial de vida, com sede da palavra, com sede da oração, com sede da presença do Senhor. Quanto mais você conhecer
Quanto mais você buscar conhecimento, quanto mais você buscar proximidade, intimidade com o Senhor, comunhão, mais cheia da presença você será, da presença de Deus, mais perto, mais próximo do Senhor você quiser chegar. Busca, meu irmão, conhecimento, tenha vida de oração, tenha uma vida pautada segundo a palavra de Deus. É porque Cristo vive que hoje nós podemos ter a presença de Deus morando dentro de nós. É por isso que hoje nós podemos adorar, nós podemos louvar, nós podemos orar, nós podemos ver o plano de salvação se cumprindo nas nossas vidas, porque vive Cristo está. E aqui ele fala, olha, ele faz a soberanidade, a sua bondade para os que o conhecem. E diz assim: e a tua justiça sobre os retos de coração. É Deus que cumpre a justiça dele. E qual que é a justiça de Deus? É o cumprimento da palavra, é o cumprimento das escrituras na nossa vida, irmãos. É a gente ler a palavra de Deus, é a gente ler diariamente a palavra de Deus se cumprindo, irmãos. É você ver a palavra de Deus se cumprindo sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua descendência, sobre a sua geração. É você entender, não, Deus é Deus de descendência, Deus é Deus de genealogia, Deus é Deus de todo o povo, Deus é o Deus de toda a nação. E se eu espalhar Jesus, se eu levar Jesus, se eu levar a verdade, as pessoas vão conhecer o caminho, as pessoas vão entender o plano. Se eu levar a palavra de Deus, se eu semear a verdade, se eu levar esse feliz Páscoa à minha casa, à minha família, e falar que Cristo vive está, que Cristo vive, que Ele habita dentro de nós, que Ele quer fazer morada em nós. Se eu levar esse conhecimento de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, deu o seu único Filho, para que toda aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Cristo vive está. Ou seja, a verdadeira Páscoa, como diz lá em Coríntios, viva, está, ressuscitou. Irmãos, se eu não conseguir levar, se você conseguir levar isso às nações, aos povos, às descendências, aos filhos dos filhos, dos filhos, dos filhos, dos filhos, dos filhos dos seus filhos, espalhar Jesus, espalhar a verdade, levar o conhecimento, cumprir o ídolo do Senhor, e de por todo mundo pregar o evangelho a toda a terra. A gente conseguir levar isso, irmãos, nós veremos povos, raças, línguas, nações se dobrando ao plano verdadeiro da salvação e conhecendo a pessoa do Criador, conhecendo e entendendo o plano verdadeiro de Deus, que era desde o princípio, desde o começo, para toda a humanidade. Deus é Deus de descendência, irmãos. Deus é terrível para conosco. Muitas das vezes as pessoas elas não procedem segundo a palavra de Deus, e por isso levam vidas totalmente afastadas do Senhor e vivem vidas talvez totalmente destruídas, vidas totalmente acabadas, vidas totalmente ali fora do plano da salvação. Por isso é necessário se levar o conhecimento de Cristo às pessoas, se falar de Jesus, se pregar de Jesus, se mostrar de Jesus, dar-se um testemunho, sendo um filho, uma filha de quem? De Deus, espelhar a palavra nas
nas nossas atitudes, comportamentos diários. Porque a Bíblia fala que não é comum falar que a gente recebe. Talvez o bom testemunho, a boa prática, converta muito mais gente do que se falar. Talvez uma atitude, um comportamento, um direcionamento na forma de lidar, que a gente se converta muito mais pessoas do que falar. Então é necessário, se faz necessário, na sabedoria de Deus, levar ao conhecimento de Cristo às pessoas. Aí diz, então, respeita a tua benignidade sobre os que te conhecem, a tua justiça sobre os retos de coração, sobre aquelas pessoas que andam em retidão, que são retas de coração, que tomam a decisão não de viver Cristo. Vou viver a palavra, eu vou viver a vontade de Deus, vou manter o meu coração na palavra, vou manter o meu coração segundo o que a palavra de Deus ensina, irmãos. Manter o coração na retidão, ter um coração segundo o coração de quem? De Deus, que anda no caminho que é retilíneo, que não se desvia nem para a direita, nem para a esquerda, nem para o fanatismo, ou seja, para aquela religiosidade que a pessoa deixa o verdadeiro Deus, deixa o verdadeiro caminho, e nem para a incredulidade, para a infidelidade que é o pecado, o desviar, não, seguindo no caminho reto, no caminho retilíneo, seguindo no caminho verdadeiro, sem olhar para trás. A Bíblia fala que aquele que põe a mão na água, olha para trás, não digo. Irmãos, seguindo firmemente Jesus, seguindo firmemente o que a palavra de Deus diz, espalhando as pessoas. Jesus morreu, mas Jesus ressuscitou. Ele viu o que está para nos trazer o que? O manancial de vida, para a gente transformar o que? Da presença do Espírito Santo, para a gente ter dentro de nós a morada de quem? De Deus. E levando a verdadeira justiça dele, levando a verdadeira verdade, espalhando a verdadeira palavra de Deus às pessoas. Aqui diz a Sagrada Escrituras, diz assim, versículo de número 11: não venha sobre mim o pé dos soberbos, e não me mova a mão dos ímpios. Quando Deus falou, aqui é através desse salmo, ele diz: oh Deus, não deixe que venha sobre minha vida a subir, mas também não me deixe cair na impiedade. O que ele queria dizer? Deus, não deixe que eu chegue a um ponto de eu achar que eu sou tão bom que eu não preciso mais disso. Não me deixe achar, Deus, nunca, que eu estou vencendo tanto, que eu estou indo tão bem na minha vida, que eu já não preciso mais de Deus. Não deixe a soberba me atacar, mas também não permita que eu entre na impiedade, ou seja, ao ponto de eu me desviar dos seus caminhos, de eu fazer tudo o contrário à sua palavra, de eu fazer tudo o contrário ao que o Senhor ensina. Irmãos, quantos seres humanos nessa terra talvez não estejam vivendo isso? Talvez o ponto da pessoa ela achar que ela é tão boa, tão boa, tão boa, tão boa, ela acha que ela não precisa mais de isso. Ela pode estar sempre na vida dela sozinha. Ela não precisa mais estar na igreja, ela não precisa ouvir palavra, ela não precisa de mais ninguém. Ela acha que ela está tão bem, tão bem, que ela se isola da vida, das pessoas, de Deus. Pode ser triste, né? Fica a pessoa cheia de ciúme, aonde a soberba que subiu a cabeça. E também aqueles que talvez não
tomando decisões desregradas, e vão para o pecado, e voltam para as coisas do mundo. E o estado da pessoa se torna pior do que quando ela não conhecia Cristo. Quando ela nunca tinha ouvido falar de Jesus. Ela cai na impiedade. Ou seja, ser conhecedor da palavra, ser conhecedor da verdade, ser conhecedor da palavra de Deus. Ela deixa um caminho de pecado e se volta totalmente para a impiedade, porque a impiedade é assim. É quando a pessoa conhece a palavra, mas faz tudo errado do que ensina. Então, são dois caminhos que eu não posso pegar na minha vida. Que ele tinha certeza que falava, seria trágico. Para a vida de qualquer pessoa que se declara o quê? Cristã. Irmãos, isso nos ensina a gente manter a nossa vida espiritual sadia. É você ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, para ele te fazer discernir entre o pecado, entre a justiça e entre o juízo. Para você entender, não, isso aqui eu posso, isso aqui eu preciso limitar, isso aqui não cabe a mim. É você aí ponderar esse pensar, essa atitude eu posso ter, essa aqui eu não posso ter, esse comportamento eu tenho, esse eu não posso. É você ter o discernimento espiritual. É você ser cheio da presença de Deus, cheio da vida de Deus, cheio da oração. E, além disso, ser uma pessoa cheia de discernimento. De você poder dizer, não, isso aqui eu faço, isso aqui eu não posso fazer. Se eu tiver esse ato, essa atitude, esse comportamento, eu vou desagradar meu Deus. Ou vou me qualificar na soberba, ou vou me qualificar na impiedade. São dois caminhos de perdição. Irmãos, é um despertar de Deus iluminando a sua vida, te acendendo uma luz. É Deus clareando para você falar, não, eu preciso de você. Beba da água, viva que é Jesus. Lembra que Jesus falou para mulher samaritana? Já preguei aqui. E quando ela bebesse da água viva, ela nunca mais teria o quê? Ela não teria sede pelas coisas do mundo. Ela não teria sede pelo pecado. Ela não teria sede pelo passado. Ela iria saciar a sua vida espiritual em Deus. Ela se tornaria sedenta por Deus. Ela ia assumir a vida verdadeira com quem? Com Jesus. Irmãos, em várias passagens bíblicas, você vai ver Jesus falando com as pessoas: olha, eu te curo, te abençoo, te libero, mas ainda eu te dou a vida o quê? Abundante. Eu ainda te ofereço a vida o quê? Eterna. Aí ele fala assim: vai, não pegues o quê? Pegues. Porque Jesus queria que todos fossem saciados pela vida verdadeira que Ele concederia à humanidade após a ressurreição. Irmão, Jesus nunca quis a morte, ou seja, a natureza do pecado. O plano de Deus desde o início era que a gente vivesse eternamente. O pecado deu na legalidade a atuação do mal nessa vida. Essa é a morte. Mas o plano de Deus era que a vida sempre fosse eterna. Por isso que quem conhece Jesus, quem recebe Jesus na condição de Senhor e Salvador, passa pelas águas do batismo, que é a confissão que pública
aceitação a Cristo. E nessa vida com Deus permanece, irmãos. Essa pessoa virá a vida que eterno, que a Bíblia diz que quem crê e for batizado será o quê? Essa pessoa não vai ver o dano da segunda o quê? Segunda morte. A Bíblia, ela deixa claro isso. São dois caminhos que nós não devemos pegar: a soberba e o caminho da piedade. E diz assim, versículo 12: ali caem os obreiros da iniquidade, cairão e não se poderão levantar. Isso aqui, irmãos, é forte, é pesado, mas é real. Irmãos, quando a pessoa ela cai na impiedade, dificilmente ela vai conseguir se levantar. Porque a impiedade é você já não ter temor das coisas de quem? De Deus. A impiedade, ela seria o pior estado do ser, o fim do poço de muita gente. Mas não é o fim do poço sem conhecer Jesus, é o fim do poço conhecendo a palavra do Deus. E da pessoa ela chegar para você e falar assim: não, você não precisa pregar para mim, você já por isso. Ah, eu não volto mais para ele, você já não bebi, já sei de tudo. Ah, eu já tive que ter Jesus, não preciso de Deus para falar. O ciclo vicioso da impiedade. E dificilmente a pessoa vai conseguir se levantar. Para ela conseguir se levantar, a pessoa tem que reconhecer o seu erro e se resguardar naquilo que Jesus fez por ela, na cruz. Vai se arrepender de todo o coração. Porque aí ela já não é ali uma pessoa iníqua, vai ser uma pessoa que já tem conhecimento. E muitas das vezes o diabo vai enganar para que a pessoa não volte ao caminho. Muitas das vezes Satanás vai enganar para que a pessoa não retorne ao plano de quem? De Deus. O diabo vai enganar a pessoa para que ela perdure e continue naquele pecado, naquele ciclo vicioso, naquela vida desregrada, naquela vida afastada de Deus, porque ela vai pensar que para ela não tem mais jeito, ela já conheceu, já esteve e não valorizou, já esteve, não obedeceu, já esteve, não teve temor a Deus. E ali, irmãos, o espírito de acusação, o espírito infernal, Satanás, engana e leva muita gente a perdição. Por isso que a Bíblia fala que a pessoa, se ela errou, falhou, e ela entendeu que ela errou, falhou, no segundo seguinte, tem que ficar esperando terminar a passagem. No segundo seguinte, a pessoa ela precisa reconhecer o seu erro, ver aonde que caiu e retornar ao manancial de vida, retornar ao caminho de Deus, retornar à vida espiritual da Deus, retornar a uma vida de oração.
Por que Davi ficou conhecido como homem segundo o coração de Deus? Porque no seu maior erro, no seu maior pecado, ele reconheceu. Ele disse a Davi, vamos seguir. O profeta chegou lá para fazer a palavra para ele. O homem que havia colocado a ovelha inocente na frente da batalha. E ainda tinha colocado o guerreiro, que era o esposo de uma mulher, na frente da batalha. Ele ainda pega a ovelha, ou seja, a esposa dele, adera com ela. Aí o profeta chega daí e fala assim: olha, esse homem é digno de morte. Aí primeiro Davi ficou pensando assim: quem será que é esse homem? Aí ele entendeu. Beleza, gente. Aí ele pensou nele. Aí ele falou assim: ué, mas esse homem era ele mesmo. E aí ele cai em si e chora diante do Senhor e se arrepende de todo o coração. E a partir daquele momento, com arrependimento verdadeiro, Davi fica conhecido como homem segundo o coração de quem? De Deus. Porque no seu maior pecado, no seu maior erro, ele reconhece. Teve consequência do pecado de Davi? Teve. O filho do pecado que morreu, faleceu. Mas ele o que? Se arrependeu de todo o coração. E ainda ficou conhecido como homem segundo o coração de quem? Deus. Mostrando que na pior esquema do homem, se a pessoa se arrepender de todo o coração e voltar para o caminho, Deus dá para ela uma nova o quê? Uma nova chance. Deus escreve para a pessoa um novo o quê? Começo. É por isso que a pessoa precisa ser cheia de quem? De Deus. Não deixar, irmãos, o diabo, né? É preciso você falar para as pessoas nesse dia de hoje, para os seus descendentes, para os da sua casa em Cristo, para dar para essa pessoa uma nova chance, uma nova oportunidade, uma feliz o quê? Uma feliz Páscoa. Para dar para essa pessoa uma nova oportunidade de recomeçar. Na sua vida espiritual, na sua comunhão, na sua intimidade, no seu comprometimento. Para falar para essa pessoa, para essa alma perdida, para essa alma que caiu na ilegalidade, que se ela reconhecer o seu erro, se ele reconhecer o seu erro, e se arrepender de todo o coração e retornar ao caminho aonde caiu, Deus pode trazer a feliz Páscoa, trazer a ressurreição e aonde a morte predominou, porque a morte é a natureza do pecado. Irmãos, Jesus é esse. Por isso que aquele que cai, a Bíblia fala, cuide para que não caia. Porque o cair é do homem, mas o levantar é de quem? De Deus. Mas nem todo mundo tem a humildade para se deixar trabalhar para ser levantado novamente. Por isso que a Bíblia fala, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Porque pode ser que aquela pessoa não consiga se levantar. Amém, irmãos de Deus? Quem levanta alguém da sua casa no dia receber e hoje não está mais, é Deus. Quem ressuscita alguém
que morreu espiritualmente, é Deus. Quem ali escreve uma nova história, uma nova vida e dá uma nova chance, é Deus. E Ele vivo o quê? Está. Ele vivo está. Ele é o manancial de vida. Ninguém falou para essa Cana? Vai. Desce mais não, hein? Outra coisa, sabe que você teve a oportunidade de conhecer a água que? A água viva. Irmãos, é tempo da gente pregar, da gente mostrar Jesus, o plano da salvação das pessoas, e mostrar que Cristo viu o que? Vivo Ele está. Reconcilie a sua vida com Deus. Talvez alguém reconcilie realmente com você precisa conseguir. Talvez a sua casa, a sua família, a sua descendência precisa se reconciliar com o Senhor, com o verdadeiro Deus de Israel. Talvez na sua casa, no seu lar, na sua família, as pessoas precisam aceitar Jesus. É um reconciliamento eterno. Talvez encontre-se em meio à sua família, à sua descendência, seus parentes, pessoas que precisam retornar para o caminho da verdade, abandonar o erro, abandonar o pecado e voltarem ao plano da salvação. Essa é a verdadeira Páscoa. E você precisa ensinar isso. É muito mais, irmãos, do que dar uma feliz Páscoa, do que oferecer um chocolate. É você falar: Jesus vive. Você pode voltar para o caminho, você pode voltar para a presença de Deus, você pode se reconciliar com Jesus, você pode aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Jesus vive está. Você pode tomar a decisão a partir de hoje de conhecer o plano da salvação, porque Jesus vive está. E Jesus é a verdadeira Páscoa, irmãos. É Ele tirando ali a natureza da morte da vida para a casa de muita gente. É Ele sendo sangue do Cordeiro passado nos lugares da porta, trazendo a proteção para que o espírito da morte não tenha lugar, para que o pecado não tenha lugar, para que a frieza espiritual não tenha lugar, para que a iniquidade, para que a impiedade não tenha mais lugar na vida das pessoas, para que elas vivam o real plano da salvação. Hoje é o dia de você levantar aquele que está caído. Hoje é o dia de você levantar aquela pessoa que morreu espiritualmente. Fala para ela: uma feliz Páscoa. Jesus vive, Ele te dá uma nova chance, uma nova oportunidade. Volta para o caminho, retorna ao caminho, venha para a presença de quem? De Deus. Jesus vivo está. Amém, de Deus.